Será que alguém na face da Terra não conhece essa abertura? Ou então essa frase. We were on a break! 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 Ou até mesmo essa cena. Eu sou a Larissa Pansani e esse é o Lollipop. Eu acho que todo mundo concorda que Friends é uma das maiores séries de comédia dos últimos tempos. Eu disse maior, e não melhor. Isso porque existe muita gente que tem ranço de Friends. Você já deve ter escutado aquela frase que diz que quem não gosta de Friends provavelmente boa pessoa não é. Então, basicamente, o público se divide entre aqueles que detestam Friends e aqueles que são fanáticos por Friends. Eu, no caso, tô nesse montinho aqui. Eu sou daquelas que assiste as 10 temporadas, depois volta pro início e assiste tudo de novo. Eu deixo Friends rolando na Netflix enquanto eu tomo banho, enquanto eu cozinho, enquanto eu limpo a casa. Se você vier aqui em casa a qualquer hora do dia, provavelmente vai estar passando Friends na TV. O primeiro episódio foi exibido no dia 22 de setembro de 94. Eu lembro que os episódios passavam no SBT toda quarta-feira depois da meia-noite. Só que como passava muito tarde, eu deixava meu videocassete programado pra gravar pra eu poder assistir no outro dia. E mano, se é pra falar a verdade, o enredo não tem nada demais, é bem normalzinho. A série mostra a vida de 6 jovens com seus 20 e poucos anos que moram em Nova York e mostra situações do dia a dia, como dates, como trabalho. Só que o que realmente faz diferença na série são os personagens. A gente tem um conquistador, o cara engraçado, o cara nerd, o casal estável, o casal que só briga. Onde mais a gente consegue achar esses personagens? Acertou quem disse How I Met Your Mother. Apesar de eu adorar a série, não tem como negar que é uma cópia de Friends. Eles pegaram esses componentes que faziam sentido e implementaram na série. E isso não é crime nenhum. Depois de assistir todas as temporadas, hoje eu considero meio que uma homenagem a Friends. Só que todo mundo sabe que quem tá no topo da lista é Friends. Vocês têm noção que a audiência de Friends se manteve durante as 10 temporadas? Na minha opinião, as séries que chegam perto de Friends hoje em dia só Brooklyn Nine-Nine e Modern Family. Eu separei 2 episódios de cada temporada, porque eu não ia conseguir escolher um de qualquer forma. Bora pro ranking? Então já vou logo começando com o episódio 4 da primeira temporada, aquele com o sabão da Alemanha Oriental. O melhor desse episódio são as tramas paralelas, que é uma coisa que eu adoro em Friends. Nesse episódio a gente vê o Ross e a Rachel saindo pro primeiro date. Na verdade eles foram lavar roupa. Tem muita gente que considera que nesse episódio o Ross e a Rachel deram o primeiro beijo. A brand new woman, ladies and gentlemen. You think I could not have done this without you? Okay, more clothes in the dryer? Na outra trama paralela desse episódio, o Chandler e a Phoebe decidem terminar os seus respectivos dates juntos. Enquanto a Phoebe tá lá de boa, terminando pacificamente, tranquilamente, o Chandler tá desnorteado, enlouquecido, sem saber o que fazer. Ah, e o date dele não é ninguém menos que a Janice. Sim, a primeira vez que a Janice aparece é no 4º episódio da primeira temporada. Janice, you know, I mean, it's like we're different, you know? I'm like the bing, 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 you're like the boom, boom, boom. Ow! Oh, my God! Ow! I'm so sorry. Ow! Are you okay? Ow! Na última trama paralela do episódio, a gente tem o Joey e a Mônica no encontro duplo. O Joey fala que tem um encontro com uma mina e quer apresentar o irmão dela pra Mônica. Só que na verdade eles não são irmãos, eles são um casal. Come on, they're close. Close! She's got her tongue in his ear. Oh, like you've never gotten a little rambunctious with Ross. O segundo episódio da primeira temporada que eu separei é o de número 9, aquele em que o vira-lata escapa. Esse é um episódio de ação de graça, só que a gente vê cada um indo pro lado. O Joey, por exemplo, indo visitar a família, a Rachel que quer esquiar. Chup, chup, chup. Shoot, shoot, shoot. Aqueles que ficam na cidade combinam de passar o feriado na casa da Mônica, e eles pedem 3 tipos diferentes de batata. No fim das contas, o Joey não consegue visitar a família dele porque eles acham que ele pegou uma doença venérea. Set another place for Thanksgiving. My entire family thinks I have VD. A Rachel perde o horário do voo dela porque todos eles ficam trancados pra fora do apartamento. E tudo que a Mônica passou o dia inteiro cozinhando acaba queimando, inclusive as batatas. Potatoes are ruined, potatoes are ruined, potatoes are ruined. Na segunda temporada eu separei o episódio de número 8, aquele da lista. Quem assiste Friends sabe do vai e vem eterno do Ross e da Rachel. Da Rachel descobrindo que gosta do Ross, ficando na sofrência depois que o Ross volta da China com uma namorada nova. E nesse episódio ele faz uma lista de prós e contras pra ver com quem ele deve ficar. Só que a Rachel acaba pegando essa lista por engano. E numa tentativa de despistar a Rachel,
o Chandler nos presenteia com esse belíssimo poema. It was summer. And it was hot. Rachel was there. A lonely gray couch. Oh, look, cried Ned. And then the kingdom was his forever, the end. O segundo episódio da segunda temporada que eu separei é o de número 22, aquele com as duas festas. Como o pai e a mãe da Rachel estão se separando, eles decidem fazer duas festas para Rachel, uma para o pai e uma para a mãe, para eles não se encontrarem. E além da gente ver a Rachel se desdobrando para estar nas duas festas ao mesmo tempo, a gente tem a competição dos meninos e das meninas para ver quem faz a melhor festa. Enquanto na festa da Mônica tem jogos de tabuleiro, na festa do Joey tem sexo, drogas e rock and roll. E como todo episódio de Friends tem uma cena memorável, a gente fica com essa do Joey beijando a mãe da Rachel. Eu escolhi o episódio número 2, aquele em que ninguém está pronto, porque eu acho que ele é um dos meus preferidos da série. O Ross fica o episódio inteiro enchendo o saco da galera porque ninguém tá pronto. Lembra que eu falei das histórias paralelas? Esse é mais um caso. A gente tem o Joey e o Chandler brigando por causa de uma poltrona. I went to the bathroom. You knew I was coming back. What's the big deal? Sit somewhere else. The big deal is I was sitting there last. So, it's my seat. Well, actually, the last place you were sitting was in there, so... A Mônica tentando descobrir se a mensagem que o Richard mandou pra ela na secretária eletrônica é velha ou nova. Monica, it's Richard. Call me. Is that message old or new? Old or new? Old or new? E o Ross sendo Ross, grosso e escroto como sempre. No, just do it. Go in there, pick something out so we can go. All right. Thank you. O outro episódio que eu separei é o de número 9, aquele com futebol americano. É um episódio, inclusive, que eles saem daquele ambiente de apartamento da Mônica, apartamento do Joey, Central Perk. Temos a competição entre o Ross e a Mônica para descobrir quem joga melhor. E temos a icônica frase, Rachel, go long. Phoebe, get open. Rachel, go long. Okay. Great. O primeiro episódio que eu separei é o de número 12, aquele com os embriões, que na verdade deveria se chamar aquele em que eles trocam de apartamento. Para tentar se livrar do pato e do galo do Joey e do Chandler, a Mônica e a Rachel apostam no apartamento delas. E é aí que temos esse jogo de perguntas e respostas maravilhoso. What is Chandler Bing's job? It's has something to do with transponding. Oh, he's a transponster. That's not even a word. Só que não é muito bom pra Mônica e pra Rachel porque elas perdem realmente o apartamento. O outro episódio que eu separei da quarta temporada é o de número 16, aquele com a festa de despedida. O Ross organiza vários planos românticos para eles passarem o último dia da Emily na cidade, só que a Rachel caga com tudo porque ela organiza em cima da hora uma festa de despedida pra Emily. Tudo pra conquistar o Joshua. Joshua. No fim, a gente vê uma líder de torcida com quase 30 anos. O primeiro episódio que eu escolhi da quinta temporada é o de número 8, aquele com todos os dias de ação de graça. E eu acho que esse é o episódio preferido de muita gente por causa dessa cena. Oh my God! I know. It's stuck. Nesse episódio, a gente vê o Chandler falando eu te amo pela primeira vez pra Mônica. You're so great. I love you. O meu outro episódio preferido da quinta temporada é o de número 14, aqueles em que todo mundo fica sabendo. Até esse episódio, o Joe era o único que sabia do namoro do Chandler e da Mônica. Só que a Rachel e a Phoebe acabam vendo os dois se pegando pela janela da casa do Ross. E ao invés de elas contarem que ficaram sabendo, elas resolvem fazer uma brincadeirinha. E aí que a gente tem a famosa frase They don't know, they we know, they don't know, they we know. They don't know that we know they know we know. Na sexta temporada, o primeiro episódio que eu escolhi é o de número 1, aquele depois de Vegas.
Tudo nesse episódio é maravilhoso. A Phoebe bêbada. You love divorce so much you're probably gonna marry it, and then and then it won't work out, so you're gonna have to divorce it, divorcing guy. I'm so drunk. O Chandler e a Mônica decidindo morar juntos. What if we live together and you understand what I'm saying? E o Ross se casando de novo. Oh, I mean, we were really drunk. I'm just glad we didn't do anything stupid. Tell me about it. O outro episódio da sexta temporada é o de número 25, aquele com pedido de casamento. O Chandler quer pedir a Mônica em casamento, só que para ela não descobrir, ele fala que não tem pretensão nenhuma de casar. E o que a Mônica faz? Vai correndo pro Richard, que de uma hora para outra mudou de ideia e agora quer casar. No fim do episódio, a gente tem uma das cenas mais fofas. Chandler, in all my life, I never thought I would be so lucky. O primeiro episódio da sétima temporada que eu escolhi foi o de número 12, aquele em que eles ficam acordados a noite toda. Mais um episódio com tramas paralelas, que eu adoro. Temos a Mônica e o Chandler com insônia tentando dormir. Temos o Joe e o Ross tentando escapar do terraço, porque eles ficam presos lá. Temos Tag e Rachel voltando pro escritório da Rachel, porque ela diz que o Tag não enviou um relatório. Temos também uma das minhas cenas preferidas da vida, que é a Phoebe brigando com o alarme de incêndio. O segundo episódio da sétima temporada que eu escolhi é o de número 24, aquele com o casamento do Chandler e da Mônica. Durante toda a temporada a gente vê uma preparação do casamento dos dois, só que no grande dia o Chandler arrega. Mas tudo bem, porque no fim a gente tem essa cena. You are the person I was meant to spend the rest of my life with. You want to know if I'm sure? Na oitava temporada, o primeiro episódio que eu separei é o de número 4, aquele com videotape. A gente já sabe que a Rachel tá grávida, a gente já sabe que o pai é o Ross. Só que a gente não sabe o que aconteceu na noite que eles transaram. Mas o Ross gravou tudo o que aconteceu. Ross, did I ever tell you about the time that I went backpacking through Western Europe? O outro episódio da oitava temporada que eu separei é o de número 9, aquele com boato. Nesse episódio a gente tem a participação do Brad Pitt. Nessa época, ele e a Jennifer Aniston eram casados, só que na série o personagem que ele fez detestava a Rachel. Ele odiava tanto a Rachel no ensino médio que ele e o Ross fizeram um clube para poder odiar ela. So what, you all just joined together to hate me? Who else was in this club? Me? And Ross. Agora vamos para a nona temporada com o episódio número 5, aquele com o jantar de aniversário da Phoebe. Mais um episódio com tramas paralelas. É aniversário da Phoebe e ela e o Joey chegam mais cedo no restaurante e precisam guardar lugar para 6 pessoas. E durante todo o episódio o garçom enche o saco deles para eles irem para uma mesa menor. Enquanto isso, o Chandler e a Mônica estão em casa tentando engravidar e o Ross e a Rachel que acidentalmente ficam trancados para fora do apartamento com a Emma lá dentro. It's a little tight, isn't it? Why'd you get a bigger table? You had a big table, but they made you move. Shut up, Monica. O outro episódio é o de número 18, aquele da loteria. Todos eles fazem um bolão e compram vários bilhetes para a loteria. Só que a Phoebe acaba perdendo todos os bilhetes. Só que a gente perdoa ela só por causa dessa cena. Hello, this is the pigeon from the balcony calling to apologize. I shouldn't have knocked the tickets out of the pretty lady's hand. It was all my fault, not hers. Bye. Coo. Um dos meus episódios preferidos da 10ª temporada é o de número 4, aquele com um bolo. O Ross e a Rachel organizam o primeiro aniversário da Emma, só que tá todo mundo meio cagando. Todo mundo tem mais o que fazer, todo mundo tem planos, então eles não veem a hora de ir embora. E dá tudo errado, o bolo vem errado, a Emma fica dormindo e eles não conseguem cantar parabéns. What's wrong? Are you okay? Oh, yeah, nothing. It's her happy tears. This is just what I wanted. E o último episódio da 10ª temporada é o de número 12, aquele com o casamento da Phoebe. No episódio a gente tem a Mônica organizando o casamento do Mike e da Phoebe. E como a Mônica é a Mônica, nós temos cenas como as do This and
This. E é claro, a gente tem também o casamento da Phoebe e do Mike, que na minha opinião é um dos melhores casais da série. I can't believe how lucky I am. And I can't wait to share my life with you forever. Só que mesmo assim, mesmo terminando essa lista, eu não posso deixar de fazer uma menção honrosa para os 2 últimos episódios. É impossível não se emocionar com a chegada dos gêmeos do Chandler e da Mônica, com eles deixando o apartamento e mudando de casa. E é claro, com a Rachel largando tudo para ficar com o Ross. Brincadeira, isso é uma coisa que eu nunca vou engolir. Aquela cena em que todos eles deixam a chave em cima do balcão e a câmera vai focando na moldura do olho mágico, acaba comigo. Friends é e vai continuar sendo uma das séries mais importantes da cultura pop. Se você concorda com o ranking que eu fiz, deixa aqui nos comentários. Se você não concorda, também deixa aqui nos comentários e me fala qual o seu episódio preferido. Além disso, deixa o seu like porque é muito importante o feedback. Se inscreve no canal, ativa o sininho, um beijo e até mais!